Olá pessoal, voltando aqui, tá? O nosso objetivo agora é fazer a leitura de um número e exibi-lo na tela. Tá? Então nós temos aqui uma estrutura básica do programa, tá? Com a função main. Lembrando que uma função basicamente é um conjunto de instruções com um determinado objetivo. Tá? Essa função ela pode ou não ter um argumento. Tá? No caso aqui, a função main, nossa função main, ela não possui argumentos de entrada. Então eu deixei evidente ali com a palavra reservada void. A palavra reservada são aquelas que nós não podemos utilizar. Tá? Então eu não posso chamar uma variável de void, porque void é uma palavra que já está reservada para um tipo vazio. Tá? A função main ela é obrigatória em todo programa em linguagem C. Tá? Todo programa ele começa a partir da função main. E a função main ela pode chamar outras funções e o programa se desenrolar. Toda função main para PC ela precisa retornar um argumento, um parâmetro, tá? Então ela retorna um parâmetro do tipo int, tá? Evidenciado aqui no return, valor zero. Ou seja, o sistema operacional que chamou esse programa quando ele foi executado, quando ele termina a sua execução, recebe o valor zero. Tá? De modo geral, o valor zero indica que a execução ocorreu sem erros. Tá? Então vamos lá. Então o que eu faço? Bom, eu quero ler e exibir o número na tela. Bom, exibir na tela é algo que nós já sabemos fazer pelo menos com string. Então eu posso chamar o printf, tá? E escrever aqui a mensagem. Então eu vou escrever aqui número. Opa, número. Tá, eu consigo imprimir isso na tela? Toda, toda função, no caso todo comando, ele termina com ponto e vírgula. Em linguagem C, todo comando termina com ponto e vírgula. Vamos lá, run. E ele vai fazer o que? Vai aparecer algumas mensagens, alguns avisos. Tá? Ele até executou, porém eu tenho alguns avisos aqui. Tá? Basicamente aqui, a função printf não foi declarada, sua biblioteca não foi declarada. Tá? Então ele fala, ou para eu incluir a biblioteca standard.io, stdio.h, ou para que eu providencie a declaração ou a criação da função printf. Tá? No caso aqui a gente vai declarar ela. Como que eu declaro uma biblioteca? Sharp include, tá? Como ele é uma biblioteca que está na raiz, que está no compilador, está presente na instalação do compilador, a gente coloca entre o símbolo de menor e maior. Qual é a biblioteca? Standard.io.h, tá? Então essa aqui é a biblioteca que contém a função printf, tá? Ela não está presente nas bibliotecas para microcontrolador, porque o microcontrolador não tem por padrão de saída um monitor, tá? Então vamos lá, agora a gente compila novamente. E a mensagem apareceu sem erros, sem nenhum aviso. Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Bom, como que eu faço para imprimir o número? Primeiro, como que eu faço para trabalhar com o número dentro do programa? Eu posso basicamente trabalhar com o número através de variáveis. Tá? Então eu vou fazer aqui uma declaração de variáveis. Tá? No caso eu vou declarar uma só. Tá? Então eu preciso declarar como? Qual que é a sintaxe, a forma como eu declaro essa variável? Eu coloco o tipo, vamos trabalhar inicialmente com um tipo inteiro. Tá? Números inteiros são aqueles que podem ser positivos ou negativos, só que não possuem ponto flutuante ou parte fracionária. Tá? Então pode ser 1, 2, 3, assim por diante. Pode ser os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, também. Tá? Só que não pode ser valor do tipo 0.5, 3.14, tá? Eles têm que ser apenas inteiros, tá? Int, e eu vou dar um nome para essa variável, tá? No caso eu vou chamar de num, ponto e vírgula, tá? Então eu tenho uma variável declarada do tipo inteiro e o nome dela é num, ou seja, tem um espaço na memória que foi reservado com o nome num. Então toda vez que eu me referir a num, eu estou me referindo ao conteúdo que está nessa posição de memória, tá? Então o que eu posso fazer? Vou imprimir o valor num, tá? Como que eu faço para montar string para imprimir uma variável? Tá? Eu preciso inserir alguns modificadores na string. Tá? Eu insiro o porcentagem, e aí quando a string estiver sendo impressa, ele vai imprimindo letra por letra. E aí quando chegar no porcentagem, o compilador sabe
que o próximo caractere não é para ser impresso. O próximo caractere, na verdade, é o nome da variável, ou melhor, é o tipo da variável que vai ser colocada naquele lugar. Tá? Então a gente coloca um D. A porcentagem D, ele exibe uma variável do tipo inteiro. E aí eu coloco aqui ao final, saindo das aspas, vírgula, e aí eu coloco o quê? O parâmetro porcentagem D. Quem que eu quero exibir? Eu quero exibir o valor da variável num. Só isso. Tá? Então eu posso vir aqui e executar. Então eu vou imprimir número, dois pontos, espaço, eu vou colocar aqui no lugar do porcentagem D vai vir o valor de num. Tá? Apareceu um zero aqui, só que eu não inicializei a variável num. Então eu podia ter vindo qualquer coisa. Eu posso vir aqui e inicializar. Num recebe valor 10, por exemplo. Tá? Então, num é inicializada, é alocado um espaço na memória para a variável num, e nesse espaço eu fui lá e coloquei o valor 10. E aí ele vai imprimir a função printf, vai imprimir número, dois pontos, espaço, e o conteúdo de num. Vamos lá? Legal, funcionou. Número 10. Beleza. Já sei como imprimir números, mas como que eu faço a leitura? Bom, na biblioteca Standard.io também tem uma função chamada scanf. Tá? A função scanf, tá? Ela faz o quê? Ela faz a leitura do teclado. Então a gente precisa colocar a formatação, o formato de como vai ser feita essa leitura. Tá? Assim como eu coloquei aqui o formato de como vai ser a string de saída, eu tenho que colocar o formato de leitura. Então vai ser porcentagem D. Tá? E aí eu tenho que falar, eu vou ler uma variável do tipo inteiro e eu vou salvar onde? Tá? Esse porcentagem D se refere à variável num. Só que não se refere à variável num diretamente. Tá? Eu tenho que falar não da variável, eu tenho que falar do endereço da variável. Então eu coloco um e comercial. Toda vez que uma variável tiver um e comercial, eu não estou me referindo ao que tem lá naquele espaço de memória. Estou me referindo ao endereço daquele espaço de memória. Não é quem mora na casa, mas é qual é o número da casa. Entenderam a ideia? Então vamos lá, ponto e vírgula. Legal, então agora eu estou fazendo o quê? Estou inicializando a variável, estou declarando a variável, daí eu inicializo a variável com o valor 10. Em seguida eu estou fazendo a leitura da variável num. Tá? Estou fazendo a leitura via teclado. E em seguida eu vou exibir o valor da variável num. Vamos ver como fica? Rodando o programa. Então tá lá o cursor piscando. Por quê? Porque ele declarou num, ou seja, reservou um espaço de memória, atribuiu a num o valor 10, e aí ele está fazendo a leitura da entrada padrão e vai colocar na variável num o valor que eu digitar. Então ele está esperando que eu digite alguma coisa. Então eu vou digitar aqui o valor 5. 5 e pressiono o Enter. Então ele vai imprimir, logo em seguida ele imprime número, dois pontos, espaço e o valor da variável num, que foi o 5. Quando eu fiz a leitura, aquele valor 10 foi sobrescrito. Ele foi substituído pelo novo valor. Beleza? Então aqui eu tenho como eu faço a impressão de um número e aqui eu tenho como eu faço a leitura de um número. Tudo bem? Então eu estou lendo um número, estou exibindo na tela. Tá, eu posso melhorar um pouco o programa fazendo o seguinte. Printf, colocando uma mensagem inicial. Digite um número, dois pontos. Ponto e vírgula no final. E eu não preciso fazer essa declaração aqui, tá? Essa atribuição, porque esse número vai ser sobrescrito. E aí eu faço um run para compilar o programa. Digite um número. Então vamos lá. 9. Dou Enter. Número 9. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, até a próxima.